todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos para celebrar o 18º domingo do tempo comum. Esta missa será presidida pelo nosso pároco, Padre Luiz Antônio do Canto, e concelebrada pelo Padre Marcos Amistalden. Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta Eucaristia, celebrando o domingo do tempo comum, neste dia também de festa aqui na nossa paróquia, na colônia Helvécia. Quero acolher de modo especial o Padre Marco Antônio Amistalden, que concelebra esta Eucaristia, acolher a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, desejando que tiremos proveito desta celebração, acolhendo de coração as graças que Deus reserva para nós. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco.
Qual é a atitude que tomamos diante das coisas do mundo, dos bens que adquirimos? O Evangelho de Jesus vem nos educar, dizendo-nos que eles não são o tudo, nem o Senhor do mundo. A vida voltada só para os bens do mundo, além do que é necessário para viver com dignidade, está fadada ao fracasso, à falência. Deus não reprova o uso dos bens com dignidade e legitimidade, mas recusa o desejo da ganância e do acúmulo. Aquilo que nos sobra é de direito do outro. Partilhar será sempre o caminho da vida e da paz. Pai de misericórdia, estendei sobre nós vossas mãos divinas e acolhei-nos em vosso amor. Em vosso perdão renovamos nossa vida. Fortalecei-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Som primer ord
Oremos. Intenções desta missa: pelos falecidos e falecidas, pelo 7º dia de Clorinda Mingoni, por José Hermínio Alita, Herminda Fidelis Quaresma, Sebastião Fidelis, todos 2 anos de falecimento. Em memória de todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram e participaram da festa da tradição e hoje se encontram na casa do Pai. Pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossos dizimistas, nossa comunidade e para o mundo, também para nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial pelo nosso cônego Álvaro, pedindo graças e bênçãos e dando graças para os aniversariantes dizimistas e colaboradores do mês de julho e agosto: Gertrudes Jacober, Rosângela Aparecida Valentino Silva, Hilda Armstaulen, Antonina Moreira Alves. E por todas as intenções pedidas no Facebook e que não foram anunciadas, e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Ouvir o Senhor. A palavra nos ensina que o desejo insaciável do ter é idolatria. Quem partilha alcança a plenitude da vida. Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Tudo isso é vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce verdejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao vosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do Cristo, do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória
Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E então Jesus contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. E então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra de vida e da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, uma breve meditação, como sempre fazemos, sobre a palavra de Deus que ouvimos. Palavra que deve ser entendida com a nossa razão e amada com o nosso coração e nele levada. A palavra de Deus, quando atinge o nosso íntimo, ela vai nos transformando, vai nos tornando pessoas melhores neste mundo tão necessitado de gente boa. E Jesus é o Deus que entre nós revelou-nos o Pai pela ação do Espírito Santo, é o Deus que nos ama, mas é um Deus que não nos engana. E a palavra de hoje vem para lembrar-nos algo que sabemos, todos nós sabemos aqui, com exceção do pequenino que ainda não sabe bem o que é a vida, ou os pequeninos que ainda estão por aqui. Mas todos nós sabemos que neste mundo nós temos morada provisória. Estamos aqui de passagem. Não ficaremos aqui para sempre. Nós sabemos, é uma certeza que temos. Porém, facilmente nos esquecemos e vamos absolutizando as coisas que são relativas. Porém, atenção, são relativas, mas têm muito valor, desde que relacionadas com o nosso Deus, com o Criador. Nos lembramos do livro de Gênesis, quando Deus criando, não é, a cada dia, ele via que tudo era bom. Portanto, a natureza, todos os bens da criação e também do invento humano são para nós e podem ser sempre um bem. Mas pode acontecer que esses bens, as coisas terrenas, nos afastem do essencial, do absoluto que é Deus, o seu amor e o seu projeto de vida para nós. Por isso a palavra de Deus hoje vem acentuar esse aspecto, para que nós tenhamos equilíbrio. Não se trata de menosprezar, de desprezar as coisas criadas, os bens materiais. Nós temos necessidades deles.
Precisamos das coisas para viver, porém não colocar nelas o sentido da nossa vida. Esta, fundamentalmente, é a mensagem da palavra de hoje. Não colocarmos o sentido da vida nas coisas que passam. Como nós ouvimos na leitura segunda, almejai as coisas do alto. Mas aí também não só no futuro. Desejar, por exemplo, o céu, está certo, não é? Nós queremos o céu, mas a nossa vocação, o mais bonito da nossa vocação cristã, no seguimento de Jesus, é fazer todo o possível para que essas coisas do alto, aquilo que é do céu, estejam mais presentes aqui na terra, neste mundo, mesmo que de um modo imperfeito, não é? Limitado. Mas o Senhor nos convida hoje para vivermos com amor. Nós sabemos, né, deste mundo podemos não levar nada, não é? As coisas não levaremos, os bens que acumulamos, a ganância que temos, o egoísmo que vivemos, nada levaremos. Levaremos o que formos, o que vivermos, levaremos o que trazemos no coração. E no coração devemos trazer o amor. Mas o amor não como sentimento, amor como atitude, como posicionamento na vida. Aquele que ama é aquele que vai ao encontro, aquele que ajuda, que compreende, que valoriza, que acolhe, aquele que perdoa, aquele que partilha tudo o que é, tudo o que tem. É esse o convite, irmãos e irmãs, e hoje, coincidentemente, celebramos na nossa igreja um dos grandes santos, talvez não um dos mais conhecidos, mas é um grande santo, Santo Inácio de Loyola. Talvez muitos aqui já ouviram falar dele. Era uma pessoa totalmente voltada para as coisas mundanas. Ele sempre viveu nas cortes, não é? Naquela época eram muitos reis, e ele servia a um rei. Então, o projeto dele era crescer na corte, se tornar um grande soldado, defensor do seu rei, encontrar uma bela princesa para o casamento. Pensava nas coisas mundanas, nas glórias do mundo. Porém, encontrando-se com Jesus, no momento de enfermidade, ele tem aí uma verdadeira conversão. E ele relativiza as coisas, não é? Inverte, a sua energia não é mais gasta, não será mais gasta na busca das coisas, das glórias humanas e mundanas, mas buscando sempre a glória de Deus e acumulando tesouros no céu. E ele vai dizer, lembrar algo do Evangelho para um grande amigo, depois se tornará um grande amigo, e amigo íntimo mesmo, e fará parte do grupo que ele iniciará, os primeiros companheiros de Jesus, não é? São Francisco de Assis, que na época era estudante com ele em Paris e também voltado para as coisas do mundo. E ele, percebendo as qualidades daquele rapaz, começa a querer atraí-lo também para com ele iniciar esse grupo. E um dia diz a ele, lembra, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder finalmente a vida. Esta mensagem. O Senhor nos convida a viver no equilíbrio, mas tendo sempre os olhos voltados para as coisas do alto. E as coisas do alto são as coisas de Deus. E as coisas de Deus são todas derivadas do amor verdadeiro. Amor que é, como eu já disse, uma atitude diante da vida. A pessoa que é amorosa é a pessoa que faz coisas coerentes com o amor. É alguém que ajuda a Jesus, a quem nós seguimos, a ir construindo nesta terra o seu reino. Reino que é de paz, de alegria, que vamos experimentar ao longo desse dia, não é? Com a graça de Deus, iniciando tão bem esse dia de festa, de alegria, de paz, de justiça, de fraternidade. Vamos então agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, pela vida que Ele diz que não é temporária aqui. Por isso devemos viver a bem, viver com amor, com gratidão,
usando dos bens que Ele nos oferece para sermos melhores, para fazermos o bem. E Ele nos garante que teremos no reino de Deus, que também é nosso, uma morada preparada para nós. Vivamos bem aqui na terra, deixemos-nos sempre guiar por Deus e não coloquemos o sentido da vida nas coisas que passam. Que o Senhor nos ajude a todos, nos abençoe a todos e ao longo desta Eucaristia fale ao nosso coração e que possamos sair daqui renovados, fortalecidos na fé, na esperança e no amor verdadeiro. E que a cada dia nós renovemos, vendo novamente a luz do sol, um dia que nasce, cresça em nós o desejo de amarmos a Deus de todo o coração e amarmos, queremos o bem de todos os irmãos e irmãs. Amém. Juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, confiantes ao Senhor nosso Deus, o nosso clamor, e que Ele, em sua bondade, nos auxilie e nos ajude. Com humildade, digamos juntos: Senhor Deus, escutai nosso clamor. Fazei, Senhor, que vossa Igreja seja sempre fiel ao Evangelho e instrumento de vosso reino. Guiai aqueles que se dedicam no serviço da caridade, que sejam felizes na prática do amor e na defesa da vida. Senhor, dai-nos alcançar a paz que desejamos e que todas as nações andem no caminho da solidariedade e da justiça. Despertai-nos para que sempre busquemos o bem, a partilha e a comunhão entre os irmãos. Derramai sobre todas as comunidades a força de vossa bondade, para que vivam com alegria e dedicação o sínodo de vossa Igreja. Senhor Deus, por vossa bondade, tornai-nos sempre dóceis ao vosso Espírito Santo, e assim caminhemos na alegria da fé, na concórdia e na paz, por Cristo nosso Senhor.
irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora ao vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santo. Olhai vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito,
para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz. Antes, porém, de seus braços abertos, traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Francisco, ao nosso Bispo João Inácio. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos com os vossos santos, ao lado da Virgem Maria, a Senhora de Lourdes, com São José, os apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, lembrando de Clorinda Mingoni, no 7º dia do seu passamento, que confiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a volta do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes como pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não, falou que ia cantar antes da bênção. Vamos acolher então a bênção de Deus e o envio para o nosso dia, nosso domingo e a semana que estamos começando. Que o Senhor esteja convosco. Abençoai, ó Deus, o vosso povo que confia em vossa misericórdia e realizai os desejos que vós mesmo lhe inspirastes por Cristo nosso Senhor. Amém. E todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um dia feliz, um dia agradável, de confraternização, de festa, e uma semana abençoada por Deus. Levai a todos a paz do Senhor Jesus. Por isso, indo com Ele, podem ir em paz, porque Ele sempre nos acompanha. Graças a Deus.